Tu já ouviu falar do clã Otsutsuki? Sim, esses cara branquelo aí, que pra quem é viúva de Naruto odeia eles, e pra quem gosta de Boruto gosta e ama os Otsutsuki se foram a salvação de Naruto e o universo Naruto no geral. Eu não concordo que eles salvaram nada, pra mim eles não precisavam existir, mas eles existem. E o fato deles existir, mano, abriu muitas possibilidades na obra de Naruto no contexto geral, e isso é verdade mesmo, a gente não gostando muito deles às vezes. Só que se eu te disser que tem um cara que tu gosta pra caralho e tem ligação com eles, será que tu confia em mim? Se não confia, vai passar confiança porque conhece a Kimimaro? Kimimaro Kaguya é o nome dele. O cara que apareceu lá em Naruto clássico, lutou contra o lendário e amado Rock Lee ou Lee. O Lee, mano, passou-lhe a mão no cara, só que não conseguiu vencer, obviamente, porque o Lee não vence. Mas o Lee convence. O Lee é bolado demais, velho. Ele vem batendo em todo mundo, ele não precisa vencer ninguém. Tá ligado que o Lee, Rock Lee, não vence quase ninguém, né? Mas ele luta com todo mundo e ele impressiona. E o vencedor é ele que sai da luta. Mesmo ele perdendo a luta, ele sai como ganhador. A galera gosta mais dele sempre. O cara é lendário, mano. Ele deveria ser o protagonista. Porém, Kimimaro lutou contra ele, lutou contra o Gaara e tal. Mano, luta foda. E o Kimimaro era pra ser o receptáculo do Orochimaru. Na verdade, o corpo dele, o Orochimaru ia usar para ser o bolado no azeite. Se o Orochimaru usasse o corpo dele, ia ser o corpo perfeito, porque era o corpo perfeito para o Orochimaru. Mas muitas pessoas também estão dizendo que Kimimaro não era só o corpo perfeito para o Orochimaru, também era o corpo perfeito para Kaguya Otsutsuki. Aí deve dizer o seguinte: calma aí, moreno, tu tá muito exaltado. Tá se exaltando demais, tá queimando alguma coisa aí nos bastidores. Calma aí, te acalma. Mas eu vou te dizer, eu sou ervado. Eu sei que esse canal é uma lixeira, mas as teorias que saem daqui são boladas. Porque as teorias que saem daqui, não sai só daqui não, sai lá do grupo. Então se tu quer participar das teorias e mandar tuas ideias lá, a gente fala de tudo, pô, de tudo lá. Mas é pra cabra macho. Mulher macho, homem, porque tem mulher também lá. Mas as minas de lá do grupo são boladas, tá? É só loucura no grupo. É teoria, é maluquice, é xingamento, é conversa, é amizade, tá bom? Vai lá, o link tá lá na descrição. Mano, o ponto é o seguinte: de fato, essa coisa de receptáculo em Naruto é uma coisa velha, não é coisa de Boruto, não. Porém, pra gente entender a ligação do Kimimaro com a Kaguya, a gente vai ter que ir lá atrás, mano, ou lá na frente, né? Porque a gente vai ter que ir em Boruto agora e te explicar pra ti qual é a trajetória do fruto da árvore divina. Calma aí, tu já vai entender por que tem a ver a árvore divina com o Kimimaro, lá embaixo, lá no osso, Zé do Osso, porra. Tudo começa quando dois Otsutsuki saem pelo mundo afora, pela estrada fora caminhando, eles vão encontrar um planetinha para o qual eles vão plantar uma plantinha lá, e essa plantinha vai crescer, virar uma árvore e sair o fruto da árvore divina. Eles vão plantar uma sementinha lá chamado 10 caudas, que vai sugar o chakra do planeta que eles encontraram, fazendo com que cresça uma árvore divina. Dessa árvore divina sai o fruto da árvore divina. Beleza? Porém, dentro desse processo aqui, tem um detalhe muito importante. Para que cresça a árvore divina, é necessário que um dos dois arrombados dos Otsutsuki sejam comidos pelo 10 caudas. Sim, porém, para ninguém se dar mal nessa brincadeira aqui, eles têm um backup, uma coisa para driblar a morte, que se chama Karma. Karma é esse que nada mais é que um pendrive com todas as informações do Otsutsuki, ao qual ele vai encontrar uma pessoa compatível, um receptáculo, um ser que possa aguentar todas as informações dele, e esse ser, quando é plugado o pendrive, que não vai ser no chabongo dele, e sim em qualquer parte do corpo, no caso do Boruto foi na mão, por exemplo, esse pendrive vai extraindo suas informações com o passar do tempo, até aquela pessoa se tornar o Otsutsuki que implantou o Karma nele, ou seja, a pessoa vira o Otsutsuki. Mas para isso acontecer, precisa do receptáculo perfeito, coisa que não é muito fácil de encontrar, porém essa é a missão do Otsutsuki que vai ser comido, encontrar o receptáculo perfeito, passar a sua essência para ele através do karma, e aí aquela pessoa vai se transformar nele e ele vai ressuscitar a partir disso. Pois em Boruto a gente viu que os Otsutsuki fazem isso com certa facilidade, principalmente o Momoshiki, que fez isso com o Boruto, mas também temos o Ishiki, que tentou fazer em várias pessoas, fez um pouquinho primeiramente quando virou Jigen, mas não era o receptáculo perfeito dele, ele ficou dentro do ouvido do cara e encontrou o Kawaki, que era o receptáculo perfeito para ele, só que não conseguiu completar o processo no Kawaki. O ponto é o seguinte: vimos esses Otsutsuki fazendo isso, mas Kaguya a gente nunca viu fazendo. Porém, muitos dizem que a Kaguya fez uma espécie de karma antes dela ser selada pelos filhos dela, Hamura e Hagoromo Otsutsuki. Aí tu falou o seguinte: aí começou, cara, aí começou a erva. Não, moreno. Porque a galera teoriza muito, é uma coisa que sempre estava na minha cabeça, de que é uma teoria, tá? Teoria, olha que a palavra.
de que o Zetsu Negro era o karma da Kaguya, já que a Kaguya solta ele antes de ir para o Vasco, semi-Vasco, né, porque ela foi selada. E aí, antes disso, como ela não tinha um receptáculo, ela não tinha nada como escapar naquele momento, o que ela fez? Ela misturou, teoricamente aqui, tá entendendo? O karma dela com tipo, o DNA dela mesmo, fazendo um ser, que era aquela geleca, que era o Zetsu Negro. Zetsu Negro esse é considerado irmão de Hamura e Hagoromo Tsutsuki, filho de Kaguya. Ele é considerado um filho de Kaguya também. E essa é uma teoria que é muito interessante de ver que a Kaguya talvez tenha burlado a questão do karma, fazendo o Zetsu Negro. Mas isso é teoria, tá bom? O ponto é que, beleza, a Kaguya não achou seu receptáculo perfeito, foi selada e ficou presa por muito tempo ali. Mas agora presta bem atenção nesse clã que eu vou falar o nome pra vocês. Clã Kaguya. Clã Kaguya nada mais é que um clã que é desde a Era dos Estados Combatentes. Era dos Estados Combatentes, essa que tem vídeo aqui no canal, que nada mais é que a era onde os clãs combatiam um contra os outros. E os clãs principais dessa época eram os Uchiha e os Senju. Esses se combatiam entre eles e também eram contratados para lutar por outros clãs. Outros caras contratavam eles para lutar, tá ligado? Então, ou seja, eles eram muito fortes porque estavam sempre lutando e era a referência do combate naquela época dos Estados Combatentes. O ponto é que esse clã Kaguya também é dessa época, um clã muito antigo, presta bem atenção nisso aqui, que tem nada mais nada menos que o nome da deusa Kaguya. Deusa Kaguya que não é uma deusa, tá? Kaguya é um alienígena. Alienígena que o Vomax não pode nem ver na frente. Alienígena que o Tenji chumbou. Mas que o Konohamaru não foi capaz nem de dar um abraço na mina, tá ligado? Konohamaru, puxa la merda. Só que só o nome do clã não é o suficiente pra gente aqui. O nome Kaguya, foda-se, podia ser só uma homenagem. O problema é que esse clã Kaguya tem dentro do clã uma Kekkei Genkai. Kekkei Genkai é essa chamada Shikotsu Miyako. Ou na tradução brasileira Herbert Richards, veia óssea do cadáver. A veia óssea do cadáver é uma Kekkei Genkai que faz com que tu manipule os teus ossos. E ela é do clã Kaguya. Porém, nem todos os membros do clã Kaguya apresentam essa Kekkei Genkai. Muitos sim, muitos não. E o Kimimaro é um dos únicos conhecidos que tem o poder dessa Kekkei Genkai. A coisa linda aqui é que essa Kekkei Genkai é a segunda ligação do clã Kaguya com a Kaguya. Porque o nome da Kaguya no clã é a primeira ligação. A segunda ligação é a Kekkei Genkai dos ossos, já que a Kaguya também tem essa Kekkei Genkai. Essa aqui é uma Kekkei Genkai Moura. São as habilidades que são só da Kaguya. O ponto interessante aqui é que Kekkei Genkai Moura pode ter também o Shinjutsu, ou uma derivação do Shinjutsu, porque os Shinjutsu são habilidades que superam o Ninjutsu ou Senjutsu, sendo comparados com milagres divinos, e são feitas sem a necessidade de selos de mão. Ou seja, as habilidades da Kaguya também são habilidades que são só dela, são habilidades super especiais que ela faz sem precisar de selos de mão, são habilidades do corpo dela mesmo. Mas tirando essa teoria do Shinjutsu e da Kekkei Genkai Moura, tu percebeu que a Kaguya tem sim a habilidade dos ossos, são os ossos cinzas mortais, esse que deram origem ao Shikotsu Miyako lá do clã Kaguya. Mas lembrando que a diferença de poder entre os ossos da Kaguya e o do clã Kaguya, no caso do Kimimaro, é muito grande, já que o da Kaguya, só do fato de encostar em ti, te transforma em pó. Já os do Kimimaro não, eles em furo e tal, são mais usados como armas mesmo, e os da Kaguya são projéteis que, caso encoste em ti, tu já era. Com isso a gente pode teorizar que não só Kimimaro, mas também o clã Kaguya poderia ser um clã de pessoas que de certa forma tem mais afinidade com os Otsutsuki, não só com a Kaguya no geral, mas também com os outros Otsutsuki. Pois a gente tem um outro ponto aqui, mano, porque assim, ó, essa questão de herdar habilidades do Otsutsuki a gente já viu lá em Boruto, ou seja, acontecem com outras pessoas que são especiais para poder herdar essas habilidades. Por exemplo, a Eda, o irmão da Eda, herdaram as habilidades do Shibai Otsutsuki, que são seres diferenciados. O ponto é que o clã Kaguya não é só isso, irmão. Tem um terceiro ponto aqui. O terceiro ponto é a aparência deles. Eles lembram demais um Otsutsuki. Olha a cara desses arrombados aqui. Primeiramente, olha o cabelo deles. Agora, olha o cabelo da Kaguya. Olha pra testa deles. Eles têm essa marca na testa deles, vermelha. Duas pintas. Que a Kaguya também tem duas pintas. Só que não é vermelha no caso dela. Pausa um pouco aí. Hypa o vídeo, dá like e vamos bater a meta de inscritos até o Natal. 225 mil inscritos até o Natal. Ajuda a gente a continuar o trabalho aqui, que é bater essa meta aqui do ano, belezinha? Vamos pegar um outro Otsutsuki para dar exemplo pra vocês. Momoshiki. Olha pra testa dele. Olha o cabelo dele. São muito parecidos com os membros do clã Kaguya. Lembrando que
Sim, todos os membros do clã Kaguya apresentaram cabelos pretos na obra de Naruto. O único cara que apareceu com um cabelo branco, muito parecido com o próprio cabelo branco do Otsutsuki, é o Kimimaro. E lembrando que o Kimimaro foi o único deles que nasceu com a Kekkei dele dos ossos. A princípio, o único conhecido no clã. Teve outros, mas nunca foram apresentados os outros, e o que dá a entender na obra de Naruto é que não são todos que nascem com essa Kekkei. Alguns nascem. Ou seja, o que a gente pode teorizar aqui é que o Kimimaro poderia ser o receptáculo perfeito para os Otsutsuki, já que o clã dele tem essa ligação com os Otsutsuki muito forte. Isso faz muito sentido, tornando o Kimimaro ainda mais especial, tornando o fato do Orochimaru querer o corpo do Kimimaro ainda mais interessante, porque o Orochimaru não ia querer qualquer um. O Orochimaru escolheu 3 caras para ser os receptáculos dele. Primeiramente, a gente tinha o Itachi. Foi uma opção. Não foi uma das melhores, já que o Itachi tinha doença e o Orochimaru não ia conseguir pegar o Itachi, já que o Itachi se tornou muito forte, muito rápido. A outra opção foi o Kimimaro e a outra opção foi o Sasuke, mano. Encarnação de Indra. Ou seja, a gente tá colocando o Kimimaro aqui num patamar onde está Sasuke e Itachi. Onde dos 3, o Itachi é o piorzinho aqui, mano. E o Kimimaro só não foi usado porque estava doente. E outra coisa que reforça ainda mais o fato do Kimimaro ser especial é que nem Orochimaru nem Kabuto conseguiram curar a doença dele, já que o corpo dele era muito diferente, era muito especial. E eles não conseguiam resolver o problema dele por não terem as habilidades suficientes para mexer no corpo dele. Olha que bagulho foda, mano. Ou seja, na minha visão, de certa forma, o clã Kaguya deve ter sim uma descendência muito forte com o clã Otsutsuki, até mesmo maior do que a descendência dos Uchihas e do Senju, porque os Uchihas e o Senju, eles são descendentes dos descendentes de Kaguya, então eles são umas gerações depois. Eu vejo o clã Kaguya sendo quase descendente direto. Agora, como isso aconteceu, a gente não sabe como, porque lembrando, a gente tem os descendentes mais fortes do clã Otsutsuki da Kaguya, são os Hyuga, os Uchiha e os Senju, esses que têm linhagem mais próxima do clã Otsutsuki, sendo os Hyuga os que mais têm dos 3. Porém, o clã Kaguya nunca foi mencionado, só apareceu. E eu acredito que ele tá no nível do clã Hyuga, se não mais em descendência, em proximidade com o clã Otsutsuki. Como eu falei, como isso aconteceu é quase impossível de ver. Porém, os fatos do que a aparência deles é muito parecida com o Otsutsuki, mano, muito mesmo, principalmente o Kimimaro, que é o especial do clã, né? Ou seja, ele seria o receptáculo perfeito na minha visão. Se um Otsutsuki usasse o Kimimaro como receptáculo, seria muito fácil e muito bom para o Otsutsuki encontrar eles. E será que, agora ervando demais, o clã Otsutsuki não criou, entre aspas, o clã Kaguya para ter esses descendentes mais fortes, os caras que é quase certo que eles podem achar ali, tipo, eu preciso de um receptáculo, é chato encontrar um receptáculo, a gente viu pelo Ishiki, é difícil pra caralho, porém, eles criaram esse clã Kaguya para que eles tivessem um arsenal de receptáculos mais próximo, mais na mão. É uma teoria. Essa teoria não faz muito sentido, porque, tipo, beleza, como isso aconteceu? Por que eles não usaram mais o clã Kaguya? E muitos dizem, porque o Ishiki não usou o clã Kaguya, então, talvez porque o clã Kaguya foi extinto, mas não faz muito sentido, porque o clã Kaguya estava na Terra ao mesmo tempo que o Ishiki. Então isso é uma incoerência dentro da teoria, já que, se o Ishiki sabia que tinha o clã Kaguya, e o clã Kaguya são os caras que seriam os receptáculos perfeitos para eles, com certeza ele ia atrás dos caras para fazer isso. Então por que ele ficou procurando por anos? Já que ele estava junto, lembrem, o Ishiki tá aqui na Terra desde quando a Kaguya tá aqui na Terra, ou seja, antes do clã Kaguya em si. Porém, obviamente, se a gente for levar para o mundo real, o Ishiki nem existia quando Kishimoto criou o clã Kaguya e criou o Kimimaro Kaguya. Nem a Kaguya existia quando o Kimimaro apareceu. Então esse aqui, obviamente, pode se transformar num furo de roteiro se a gente canonizasse os Kaguya como clã oficial do clã Otsutsuki. Aí sim teria esse problema de furo de roteiro, porque o Ishiki não pegou eles e tal. Claro que, obviamente, isso aqui é uma teoria e faria muito sentido se o Ishiki não existisse ou se o Ishiki viesse para a Terra depois da extinção do clã Kaguya. Mas mesmo com toda essa ervada, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham do clã Kaguya, do Kimimaro? O Kimimaro é um cara que eu adoro muito, tanto que foi meu primeiro vídeo de Naruto aqui do canal. A história de Kimimaro, tenho muita saudade desse cara. Mas presta atenção aí, meu Zé, vamos bater até o Natal 225 mil inscritos aqui. Dá pra fazer, papai, só 3 mil inscritos até o final do ano. Tá easy, motherfucker, né? Então ajuda a gente a bater 225 mil inscritos até o Natal.